Olá, empresário, olá, empresária, seja bem-vindo a mais uma aula sobre venda. Nós vamos falar aqui sobre venda, mas nós vamos falar de mídias digitais e como elas podem influenciar nas suas vendas. Como você pode aproveitar as mídias digitais para que você possa vender mais, principalmente se você é do ramo de varejo, né? Se você tem que vender todo dia, se você tem produtos aí para escoar, e se você precisa aumentar o seu faturamento, né, baseada em uma estratégia de venda. Bom, mas para que a gente possa entrar nesse assunto, aqui a gente está falando, claro, de comunicação. A comunicação é o principal caminho para aumentar as vendas. Não é o único, mas é um dos principais. Por quê? Para que você possa vender mais, você precisa aumentar o seu número de clientes, né? E também aumentar o seu ticket médio, ou seja, vender mais para o mesmo cliente. Em ambas as situações, a comunicação é uma ferramenta poderosíssima para que isso aconteça. Mas, né, nessa transição aí que a gente vê acontecer com a comunicação, eu vejo muitos empresários reclamando, né, e enxergando na sua frente a oportunidade de fazer isso acontecer pelas redes sociais. Eles sabem, né, talvez você como empresário saiba a importância e a força da internet hoje, mas a maioria deles não tem conseguido aproveitar essa ferramenta extraordinária de forma efetiva. E muitos me reclamam que a falta de cliente, que a falta de conseguir usar essas ferramentas de forma estratégica e efetiva, né, estão trazendo, inclusive, dificuldades para o seu negócio. Uma vez que anunciar nos veículos padrões e tradicionais já não surtem tanto efeito mais, mesmo porque os investimentos são altos, né? Para o pequeno empresário, então, isso fica mais difícil ainda. Então, hoje eu quero trazer uma abordagem aqui, fazer um comparativo do antes e depois, né, da internet, e eu vou trazer clareza para que você possa começar a aplicar essas dicas que eu vou te dar aqui hoje. Então, acompanhe a aula até o final, que vai valer muito a pena para você, tá bom? Então, olha só, se você ainda não me conhece, meu nome é Alan Paixão, eu sou fundador e diretor da Agência Voz, já há 16 anos em Jataí. Nós somos hoje a agência mais premiada do interior de Goiás, né, e a gente ajuda as empresas a venderem mais. Então, por meio das estratégias em comunicação. E essa comunicação, essas estratégias, não só usando as estratégias das mídias digitais, mas a comunicação integrada de ponta a ponta para que a gente possa ajudar a sua empresa a prosperar aí mais em vendas, tá? Então, dito isso, eu apresentei aqui rapidinho e eu quero trazer para você esse comparativo, tá? Olha só, como é que acontecia antigamente para as vendas acontecerem quando se diz do ponto de vista da comunicação? Antigamente a gente tinha as mídias tradicionais. O que eram as mídias tradicionais? A padrão que todo mundo usava, né? Rádio, TV, panfleto, outdoor, faixa de rua, carro de som, né? Então, essa basicamente seria as principais mídias. Ainda a gente poderia incluir aqui o jornal, né? Agora, como é que as empresas faziam? Primeiro, nem todas as empresas tiveram acesso, né, ou tinham condições, e até hoje, né, talvez nem tenham condições de estar, por exemplo, numa televisão, né? As pequenas empresas se utilizaram muito dos recursos mais acessíveis, como faixa de rua, como panfleto, carro de som, e muitas vezes elas não conseguem passar uma barreira de faturamento porque elas não conseguem montar um plano de comunicação, né, para que elas dê o próximo passo. E enxergam muitas vezes que a comunicação não é um investimento e acham que a comunicação é um gasto. E por que isso acontece, né? Isso acontece porque
muitas vezes o empresário não sabe exatamente investir no lugar certo para ter retorno, né? E não entende que a comunicação é constância para que ele possa ter resultado. Assim como o remédio. Se você tomar um remédio que foi prescrito para você tomar durante 30 dias e você toma um dia sim, no outro você não toma, você toma e depois para de tomar, ou você nem toma, ele não vai fazer efeito, né? A comunicação segue mais ou menos essa mesma linha de raciocínio. Por quê? Por que ela segue essa linha de raciocínio? Porque nós estamos falando de memorização, né? A sua marca precisa estar sendo sempre lembrada. E se você não faz isso constantemente, ela não vai gravar na mente do seu consumidor, então dificilmente você vai ser lembrado na hora da compra. Então, voltando aqui, como é que fazia a comunicação? Tá? Fiz esse parênteses aí. Então, você escolhia, né, 3 canais de comunicação ou um canal, investia tudo que você tinha, talvez talvez nem dava para fazer vários canais, né? Você escolhia um canal, investia o que você tinha ali, jogava aquela comunicação no ar e esperava e rezava para que isso desse certo. Mas o que acontece é que, como a tendência da maioria dos empresários ou é fazer por conta própria ou é fazer de forma muito amadora mesmo, né, suas comunicações, ele acaba jogando dinheiro no lixo, né? Acaba jogando dinheiro fora. E aí ele constrói-se uma crença de que comunicação não dá certo, né? Não dá certo, não dá resultado, e ao mesmo tempo fica uma briga interna, né? Comunicação não dá resultado, mas eu anuncio e nunca dá resultado, ou dá resultado só para os outros, por que para mim não dá? Aí você vê a televisão cheia de comerciais, você vê o panfleto na rua, você vê isso, vê aquilo, né? E algumas empresas crescendo e anunciando cada vez mais, e aí você se pergunta, né, por que a comunicação dá certo para uns, não dá certo para mim e tal, né? E aí acaba que se instala uma crença. E essa crença nem só é também de que a comunicação não dá certo, mas a crença também é de que dá certo para os outros, não dá certo para mim. É porque eu não tenho o suficiente para investir, né? E então, já que eu não tenho o suficiente para investir, nunca vou investir e vou ficar por isso mesmo, né? Enfim, mas aí o que acontece? Principalmente para as empresas varejos, a comunicação tendia a dar mais certo, né? Porque você vai lá, coloca um produto, coloca um preço, a pessoa fica sabendo, deseja aquele preço, deseja aquele produto naquele momento, ela foi impactada e aí existe essa resposta direta, né? Nós estamos falando de comunicação de marketing de resposta direta, ou seja, eu envio uma resposta e ela volta como venda. E, na verdade, qual é o empresário que não quer essa resposta direta, na verdade? Então, e sim, a comunicação também tem que fazer esse papel da resposta direta. Tá? Então, ela tem que fazer isso para as empresas sobreviverem. Bom, mas aí você ia lá, anunciava na TV, anunciava no rádio, anunciava num panfleto, ou você escolhia um ou você escolhia outro, né? Dificilmente fazer campanhas com todos os veículos quando são empresas menores, né? E aí você ficava esperando, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Como que vai ser? E ficava esperando aquilo ali, né? Se não desse certo, o que você ia fazer com os panfletos, né? Você tinha que terminar de entregar porque você imprimiu e agora não tem como voltar, né? Você fazia um spot na rádio, ele rodava o mês inteiro, ou então rodava o ano inteiro o mesmo spot, ou então você colocava ali na rádio e não dava certo e de repente você já tinha gravado aquilo ali, não tinha como voltar mais atrás, aí você já assinou o contrato com a rádio, agora você é obrigado a usar toda aquela verba, né? E aí você ficava preso, né? Num veículo ou no outro. E aí, com o tempo, muitas empresas foram deixando de anunciar, né? Ou outras fazendo esforços inalcançáveis para, né, para anunciar e não tinha resultado, e aquilo se transformava um peso muito grande, né? Mas aí vem a era da internet. Vem a era da internet e começa a haver uma disputa de audiência, de atenção.
onde o consumidor final começa a deixar de ver os veículos padrões. Surge o YouTube, a pessoa, ao invés de assistir o canal preferido de televisão, ele vai para o seu canal do YouTube. Surgiu as plataformas de áudio, né? Aí vem os podcasts com os programas preferidos, você vai lá, escolhe, pausa, volta a ouvir quando você quiser, assiste de novo, está lá 24 horas disponível, né? Aí vem as redes sociais, você já não vê mais notícia, né? Os sites de notícia, as redes sociais, você já não espera mais o jornal do meio-dia para saber o que está acontecendo, você vai lá e clica hoje e descobre tudo que você tem por meio desse equipamentozinho aqui que fica a um palmo de distância do seu rosto. E aí essa audiência muda completamente. Essa audiência sai de algo padrão que era imposto a você, empresário, e imposto a você também como receptor da mensagem. Ou seja, a gente não tinha controle nenhum sobre nada. Se eu queria ouvir música, eu deveria colocar na rádio e ali eu ia ouvir, ficar esperando uma música que eu gosto, né? Se ia passar uma música que eu gosto. Eu ficava preso a um horário de TV, porque o programa que eu gosto só passa 10 horas da noite. E aí era uma luta, né? Porque se eu quisesse dormir cedo, eu ia ter que escolher dormir cedo ou assistir o programa que só passava 10 horas da noite, né? Então agora com a era da internet tudo isso mudou. E mudou outra coisa, mudou o processo de interação com o cliente. Antes disso, não tinha essa interação. Eu ia lá, imprimia um panfleto, jogava e deixava acontecer, né? Seja o que Deus quiser. Eu colocava uma mídia na TV e seja o que Deus quiser. Agora tudo isso mudou. E quando isso muda, existem as quebras de paradigma, né? Porque a gente estava acostumado a fazer de um jeito, agora a gente tem que fazer de outro jeito. Mas aonde eu quero chegar com essa linha de raciocínio? Eu estou construindo aqui para você que um antes e depois, para você entender como é que você vai aproveitar o antes, né, de como era para aplicar hoje na sua empresa. Então é importante primeiro, você como empresário, como empresária, ter a consciência de que mudou a forma de interagir com o seu público. E na verdade, não foi a TV que mudou, não foi a rádio que mudou, não foi o panfleto que mudou. Quem mudou foi o consumidor. As novas tecnologias implementaram novos comportamentos no seu consumidor, no seu cliente, né? Então, se você estiver preso hoje na rádio, ou na TV, no sentido ou no Facebook, eu tenho que fazer Facebook, eu tenho que fazer Instagram. Se você ficar preso nisso, eu quero dizer para você que você ainda vai continuar tendo dificuldades para vender. Porque o que mudou não é o rádio para o Spotify, não é a TV para o YouTube ou para o Facebook, não é isso. O que mudou foi a forma com que as pessoas escolheram consumir informação e entretenimento. Tá? Agora, quando você entende isso, você começa a entender de que forma você pode usar as redes sociais, a mídia digital, para você aproveitar da melhor maneira possível. Tá? Dá para usar, agora já entrando em dicas efetivas, dá para usar as mídias digitais como uma simples conversão de canal? Dá. Funciona? Funciona. Mas, mesmo assim, vai ficar na superficialidade e você não vai estar aproveitando tão bem. Mas agora, de forma mais simples, eu vou entrar nessa conversão, tá? Ou seja, vamos pegar a rádio e vamos comparar com alguma coisa aqui da atualidade. Vamos pegar a televisão e vamos comparar com a atualidade. Vamos pegar o panfleto e vamos comparar com a atualidade, tá? Então, legal. Olha só, o que acontecia... Vamos começar pela TV. A TV, ela tem os seus programas, né? E as pessoas assistiam ali filmes, programas de TV, jornalismo,
E a TV aproveitava a sua audiência para inserir no meio disso comerciais, para que você possa vender e ofertar o seu produto, certo? Alan, como é que eu posso converter isso da TV para as mídias digitais? Bom, primeiro, hoje o YouTube tem os seus programas próprios. Pessoas comuns podem fazer os seus próprios programas, né? E aí, dentro desses programas, eu estou assistindo esse programa e, de repente, eu sou impactado por um anúncio. Então, olha só a conversão, né? Então, eu posso anunciar ali. Basicamente, eu posso fazer isso, né? Depois, só que não é só YouTube, porque antigamente eu tinha 1, 2, 3, 4 canais de TV, depois veio a TV por assinatura, eu tenho 200 e poucos canais, e aí eu fico ali rolando, trocando de canal o tempo todo. Mas com a conversão para mídia digital, o que acontece? Eu estou ali na minha rede social preferida, né? De repente pode ser o Instagram, de repente pode ser o Facebook, ou o seu público pode estar nas duas, ou pode estar nas 3, 4, 5, pode estar no YouTube também, estar no Google. Então, de repente, você percebe que tem um monte de oportunidades e de novos canais que foram substituídos pelos outros antigos. Então, a gente fez a conversão, né? TV e YouTube. Beleza. Agora, a gente tem que lembrar que o audiovisual, que foi o que impulsionou a TV, sempre foi algo que o ser humano gostou muito. Por quê? Pela a multiplicidade de estímulos, né? Porque você olha e ouve. Mas quando você junta esses dois estímulos, né, você provoca mais sensações no cérebro do cliente, no cérebro do ser humano, e essas sensações são mais assertivas na hora de provocar emoções, tá? Por que provocar emoções? Porque a venda, ela não é racional. Ela é, primeiro, emocional. O racional é só para validar a decisão, tá? Um dia a gente pode falar de uma aula só sobre esse processo, desculpe, esse processo neurológico da venda, tá? E por que ela é emocional e não racional. Bom, mas aí, continuando essa conversão, nós estávamos lá na TV, passamos para o YouTube. Mas se eu pegar a mesma linha de raciocínio que eu usava na TV, eu posso usar as minhas canais digitais hoje como para anunciar os meus produtos, para fazer a minha propaganda. Não posso? Pode. Legal. Funciona? Funciona. Funciona. Mas ainda, esse não é o santo grau do que funciona. Isso é o que funciona, o que é óbvio para todo mundo, né? Tem muita gente que pensa, eu vou lá, posto um vídeo da minha empresa e impulsiono esse vídeo e aí eu vou vender mais. Tá, vai dar um certo resultado, mas não vai te dar o máximo resultado e talvez não possa te dar muito resultado. E eu vou explicar mais por quê. Lembra que eu estava comparando, né? Então, se eu estava ali na TV e antigamente eu tinha o poder de mudar o canal, né? Na hora que entrasse uma propaganda, né? Hoje esse poder está muito, muito, muito maior, né? E o que acontece é que o número de estímulos e a competição de audiência multiplicou por milhares de vezes, né? Antigamente eu tinha os meus canais preferidos, as marcas que davam conta de estar ali estariam, né? E pronto, as grandes marcas que tinham mais dinheiro apareciam primeiro e pronto, né? Hoje não, com a internet não é assim. Com a internet eu tenho que saber falar a língua do meu consumidor. Mas não é só com propaganda mais. Eu só não entrego mais comercial. Compra de mim, compra de mim, compra de mim. Não, eu não faço mais isso só. Isso é muito pouco, né? Isso é o mínimo, do mínimo, do mínimo e do mínimo. E qual que é os principais erros que as pessoas estão fazendo nas redes sociais? Primeiro, eles estão só querendo vender.
e só panfletando, né? O que é panfletar? Era a mesma coisa, eu crio um panfleto e põe lá na rede social. O post virou panfleto, se a gente fosse fazer a conversão lá. Eu tenho um panfleto, eu tinha um panfleto que eu entregava na rua, agora eu não faço mais o panfleto, eu faço o post e esse post vai ser impulsionado e ele virou, entre aspas, o meu panfleto. Só que aí que está o grande detalhe, né? Fazer só isso não dá resultado, tanto resultado. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que como o comportamento do seu cliente mudou, ele é muito mais sensível hoje. Ele recebe tanta informação, que aquele post que você está colocando, mesmo que seja só postar uma artezinha, né? Parece que é uma artezinha impulsionar, não vai dar muito certo. Por quê? Porque ele recebe tanta informação, tanta, que se o seu post for só mais um post mal feito e sem as técnicas certas, ele não vai funcionar tanto assim. Vai te dar algum resultado, mas não vai funcionar. Então, esse é o mais. Então, a gente subiu um pouquinho essa percepção. Então, Alan, você está me dizendo que eu preciso fazer o panfleto, ou seja, o post, com as técnicas certas, com a arte certa, com a linha neurológica de leitura certa para que eu tenha mais resultado? Sim, mas esse ainda seria o básico do básico. Com a entrada das mídias digitais, você pode fazer uma estratégia muito mais profunda para poder vender mais. Como seria essa estratégia? Essa estratégia seria o que a gente pode chamar de cross-mídia. O cross-mídia, ele inclui não só mais as mídias off, que a gente chama as mídias antigas, a gente chama de offline, né? O rádio, a TV, como você cruzar a mídia off com a mídia digital. Mas você também pode fazer uma estratégia cruzando só mídias digitais para que você possa vender mais, tá? E você também pode fazer a estratégia em várias etapas, né? Você faz uma etapa primeiro, propositalmente, chamando a atenção do seu cliente para alguma coisa. Depois, você entrega os seus produtos que você quer entregar para vender mais, tá? Mas vou concretizar isso de uma estratégia simples que você pode aplicar hoje aí na sua empresa já, né? E a primeira estratégia é produzir o conteúdo que o seu cliente precisa. Então, primeiro você encanta o seu cliente com um conteúdo rico, um conteúdo de valor, né, que vai fazer com que ele possa conseguir, né, prestar atenção na sua empresa. Por exemplo, vamos supor que você tem uma loja de roupa. Ao invés de você só ficar postando vestido, a modelo bonito de vestido, você já parou para pensar que você poderia ensinar a sua cliente, o seu cliente, a escolher roupas, fazer combinação de roupa? Por quê? Né? Por que não fazer isso? Primeiro você começa a chamar a atenção entregando valor para ele, né? Então você vai lá e começa a dar dicas, né? Como que se constrói looks, como que você vai comprar uma peça para combinar com todas as outras peças, que tipo de sapato que você vai comprar e tudo mais. Então, a partir desse momento que você começa a fazer isso, você faz duas coisas. Você gera valor e você começa a educar o seu cliente para comprar de você. Por que educar? Porque vamos supor que você venda roupa e você venda roupas básicas. O seu posicionamento é vender roupas básicas. Então, se você ensina o seu cliente a usar roupas básicas, quando ele vai comprar mais roupa básica. Porque muitas vezes pode ser que ele não compre roupas básicas porque ele não sabe usar roupas básicas. Ou talvez ele nunca parou para pensar que ele poderia incluir no guarda-roupa dele roupas básicas. E assim, se você converter esse exemplo para qualquer área, você vai conseguir gerar valor e educar o seu cliente, tá? Posso materializar isso em outro exemplo. Vamos supor que você tem uma
Uma loja de ferramentas, por exemplo, né? Já imaginou você ensinar o seu cliente quais tipos de ferramentas ou quais são as melhores ferramentas que duram mais, né? Ou novas possibilidades de ferramentas para tirar o mesmo parafuso que era tirado com chave de fenda, hoje é uma parafusadeira e que isso vai economizar tempo. Então, você pode ensinar o seu cliente a usar os seus produtos por meio de conteúdo. E não simplesmente falando assim, ó, olha, essa caneta aqui é a melhor caneta, compra de mim, compra de mim, compra de mim. Não, não é isso. Isso é o mais padrão, isso é o que o seu cliente está de saco cheio de ouvir. Agora, imagina dentro desse exemplo da caneta, você diz o seguinte, olha, hoje eu vou ajudar você a ter uma letra mais bonita. Se você gosta de escrever, eu vou te dar 3 dicas de caligrafia para que a sua letra fique mais bonita. Aí você vai lá, pega essa caneta que você quer vender e dá a dica mostrando essa caneta. Certo? Daqui, você fez vários vídeos mostrando três aulas, né? 3 conteúdos pequenos, ou seja, em formato de post, enfim. E aí, depois você oferta essa caneta para ele. Entende? Não é mais vender, chegar e falar, olha só, compra a caneta, compra a caneta. Tá. E aí, me pergunta uma coisa. Me responde uma coisa, né? Me pergunta não, me responde uma coisa. De quem você acha que esse cliente vai ter mais propensão de comprar? Seu que ensinou a caligrafia para ele usando essa caneta ou do seu concorrente que vende a mesma caneta que você? Então, de quem é que ele vai lembrar primeiro? Lá no fundo, na mente dele, vai ficar uma pontinha de reciprocidade, de gratidão, porque você ensinou ele a melhorar a letra dele. Não simplesmente você querer vender a caneta para ele. Entende? E aí, quando isso acontece, um efeito de resultado é muito grande, porque você vai plantando no inconsciente dele coisas boas por meio de conteúdos estratégicos para venda. E aí, quando isso começa a acontecer, lá lembra que eu falei no início que a venda é mais emocional do que racional? Pois é. E aí, o que acontece? Você pode pesquisar essa informação aí se você quiser comprovar o que eu estou dizendo, mas 95% das nossas tomadas de decisões são inconscientes e vêm do emocional. Então, se você está plantando lá no inconsciente do seu cliente, né, quanto mais abastecido da sua marca, de boas sensações que a sua marca, que a sua empresa gera para ele, ele vai tendenciar a comprar de você mais do que do seu concorrente. E quando você ofertar algo para ele não vai ter aquela sensação de dizer assim, olha lá, ó, só quer vender para mim. Não. Ele vai ter a sensação de dizer, cara, que legal, eu vou comprar dessa empresa porque eu gosto dela, porque essa empresa sempre me ajuda de alguma forma. E aí você vai ver os seus resultados mudarem. Então, quando você pensar de hoje em diante em mídias digitais, em redes sociais, por favor, pense com mais carinho. Lembre que o seu cliente mudou, a forma do seu cliente se comportar mudou. Então, você não tem que só mais empurrar venda por vender. E se você não acompanhar essa tendência, as chances são de que o seu negócio pode passar por sérias dificuldades. Porque quem fizer isso vai prosperar mais. E eu quero deixar um alerta para você aqui. Hoje são 6 de agosto de 2019, quando eu estou gravando esse vídeo. Tá? 6 de agosto de 2019 é quando eu estou gravando esse vídeo. E tenho uma coisa muito breve. Por que eu digo muito breve? Porque depois da era da informação que nós vivemos, tudo acontece muito rápido. Né? Então, ainda hoje, nesse ano de 2019 que eu estou gravando esse vídeo, anunciar e usar as redes sociais é ainda o melhor custo-benefício que já inventaram na vida para a comunicação. Ainda hoje, porque tudo isso que eu estou dizendo para você aqui pode ser feito quase que de graça. É claro que os impulsionamentos têm que ser comprados, essas mídias nas redes sociais, né? E também é importante você investir
nessa produção profissional de conteúdo, fazer isso de forma mais estratégica. Então, se você não fizer e começar a fazer isso agora, nessa época que eu estou gravando aqui, dia 6 de agosto de 2019, as chances de que daqui um dia a sua empresa, talvez, por ser pequena, não sei se a sua empresa, você está mexendo se a sua empresa é pequena ou não, mas se ela for pequena ou média, você vai ter dificuldades lá para anunciar. Mas não é porque você não vai ter dinheiro, não, é porque vai ficar mais caro mesmo. Anunciar nas redes sociais vão ficar mais caro. Então, quem chegar agora vai beber água limpa. Então, se você que está me assistindo agora ainda não faz isso, eu quero te dar uma recomendação, tá? Comece agora. Não deixe para amanhã, porque amanhã você não vai estar surfando na crista da onda. Amanhã essa onda já vai estar muito grande e aí você vai ficar por baixo da crista da onda. E eu tenho certeza que você não vai querer esperar para ver, porque assim como aconteceu em tudo, né? Tudo que tem uma competição grande inflaciona. E é o que vai acontecer com as redes sociais, com as mídias digitais. Elas vão ser inflacionadas porque cada vez mais pessoas estarão anunciando nas redes sociais, nas mídias digitais. Só para você entender, né? Eu estou falando mídias digitais, redes sociais, só para você entender a diferença entre um e outro, tá? Mídia digital é tudo que é digital, toda mídia que é digital. Então, eu posso anunciar via Google, que é um site de pesquisa, ou eu posso anunciar via uma rede social, são sites de interação pessoal, né? de convivência digital, né? Virtual, vamos dizer assim. Então, a mídia digital é tudo isso. Por exemplo, muito breve, a sua geladeira vai estar recebendo anúncios, né? Você vai ter um painelzinho lá na sua geladeira, onde a sua geladeira vai ser smart, ela vai estar conectada à internet, recebendo informações de controle de temperatura, de um monte de coisa que isso pode acontecer. E ali naquela telinha pode ser que apareça um anúncio para você. E ali vai acontecer o quê? Ali virou uma mídia digital. Então, a diferença entre mídia digital e rede social é isso. A rede social é os sites específicos de contato com pessoas, tipo Facebook, nesse momento que a gente está falando, existem essas duas redes, né? Facebook, Instagram, LinkedIn, enfim, todas as redes sociais que a gente conhece hoje. E as mídias digitais é o complexo todo, né? É o site, é o Google, é as redes sociais, é o relógio que já recebe comunicação, enfim, tá? Então, é só para deixar claro para você qual é a diferença. Então, eu recomendo fortemente que você possa começar a usar essa estratégia de atrair a atenção do seu cliente por meio de entrega de valor para depois você fazer a sua campanha de varejo. Lembra? Ensina o cara a escrever primeiro para depois você vender a caneta para ele. E a chance dele comprar mais facilmente de você a partir do momento que você ensinou ele a escrever primeiro, com certeza vai ser maior. Mas, Alan, como é que eu faço isso? Por meio de produção de conteúdo. E existe infinitas estratégias de produção de conteúdo e de venda pela internet, né? Que você deve ficar atento, tá bom? Então é isso aí. Um grande abraço. A gente se vê por aí. E até a próxima aula sobre como você vai poder vender mais. Tchau, tchau.